Antes de começar o vídeo, você que é inscrito, você que vai se inscrever, não se esqueçam de ativar o sininho ao se inscrever para não perder nenhuma atualização do canal. Não deixe de conferir também o vídeo até o final e, se possível, nos siga em nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que rola no canal. Olá a todos que assistem o meu canal, eu sou o Marcos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo de análise. E dessa vez, depois de um bom tempo de gameplay, finalmente chegou a hora da gente analisar esse game que tem recebido má fama desde seu primeiro game e que no lançamento do seu segundo prometeu melhorar em tudo o que o seu antecessor pecou. Obviamente que a gente tá falando dele, Watch Dogs 2, jogaço que a gente confere a sua análise agora. Então vamos parar de enrolação, vamos partir logo para esse vídeo que tá bem legal. Então bora! Watch Dogs 2 é um game de ação em terceira pessoa, desenvolvido e distribuído pela Ubisoft e lançado originalmente em 15 de novembro de 2016 para PlayStation 4, Xbox One e PC mais tarde. E como é o enredo do game? E bom, pessoal, eu vou ser muito sincero com vocês, não tem como a gente falar de Watch Dogs 2 sem ao menos mencionar o primeiro game, que basicamente foi um fracasso. Depois de um downgrade assim absurdo que ocorreu no game, eu sinceramente achei que a Ubisoft fosse desistir de Watch Dogs depois do primeiro game, e para ser sincero, para mim ele nem é tão ruim assim. Eu acho que o maior erro da Ubisoft foi ter lançado o game para a antiga geração, porque o game é realmente do caralho, eu adorei o game, porém teve realmente um downgrade enorme, cara, e ele ser lançado para a antiga geração só evidenciou isso. Porém, o que me surpreendeu foi ver que a empresa não desistiu e lançou aí em 2016 o segundo game da franquia, que prometia aí, como eu disse anteriormente, melhorar em tudo, cara, o que o Watch Dogs 1 tinha pecado. E bom, na questão da história, nessa parte eu senti muita mudança se comparada aí ao seu antecessor. Primeiramente porque no primeiro ele tem um ar muito mais sombrio, um ar muito mais vingativo, digamos assim, e em Watch Dogs 2 isso mudou bastante, mudou praticamente completamente. Afinal, o game ele é muito comédia, praticamente todo o diálogo tem comédia, por isso você não leva o game, a trama do game, tão a sério se comparado ao primeiro. No game iremos controlar Marcus Holloway, ele que logo no início do game é recrutado pela DedSec, um grupo de hackers que tem o objetivo de derrubar um sistema 2.0 da Bloom. Esse sistema que já tinha sido apresentado lá no primeiro game. Logo no final do primeiro game você consegue ver que a Bloom tá tramando esse sistema 2.0, e também já indicava, né, que o game com certeza ia ter aí uma segunda versão, no caso Watch Dogs 2. E basicamente o plano da Bloom, né, a questão, o que o sistema da Bloom faz, ele basicamente controla a cidade, né? Afinal, o sistema da Bloom, cara, ela tá basicamente ligado a tudo na cidade. Então isso vai desde as pessoas até os sinais de trânsito, tudo, cara, tá ligado com o sistema da Bloom. E Marcos e seus amigos, obviamente, eles terão que se aproveitar disso, né, para fazer os seus objetivos no modo história do game. E para isso ele vai ter que fazer diversas missões para aumentar a popularidade do grupo hacker, né, que no caso é o DedSec, e consequentemente aí aumentando o número de seguidores deles. Esse número de seguidores ele serve basicamente como se fosse a experiência, né? E cara, nessa parte de história, eu sinceramente acho que o Watch Dogs 2 não errou em quase nada. Ele faz tudo muito bem nessa parte. O legal é que o game basicamente é uma sátira ao mundo real, fazendo referências a diversas celebridades, filmes, cantores e até mesmo o famoso grupo de hackers Anonymous. E uma das coisas que tá bem diferente no Watch Dogs 2 e que com certeza era uma das minhas principais reclamações do primeiro game, com certeza, cara, eram os seus personagens, que, mano, era cada personagem lixo, meu Deus do céu. Watch Dogs 1 era muito bom, tinha personagens ótimos, porém, cara, basicamente todo o personagem do game parecia que tinha depressão, cara, sabe?
todo mundo era pra baixo, todo mundo não tinha carisma nenhum. E aqui isso mudou totalmente, não somente com o Marcos, né, que é um personagem assim muito carismático, como também com todos os personagens, seja ele o mais ridículo, o que menos aparece no game, ele sempre vai ser carismático. E claro, todos eles são muito bem construídos. E isso é um ponto muito positivo se visto em comparação com o primeiro game. Porém, ao mesmo tempo que ele acerta nessa missão, ele também erra. Mas por que, Marcos? Bom, é o seguinte, o Watch Dogs 2, assim como o primeiro, ele tem sim um ar de vingança em certo período do game. Porém, o Marcos, ele é um protagonista mais foda-se que você pode ver. O cara basicamente vive pra zoeira, e por isso que eu disse que no começo você não, muitas vezes você não leva o game tão a sério assim se comparado ao primeiro, porque realmente, cara, ele faz muita piada e realmente eu senti essa falta de seriedade a mais no game, apesar do game sim ter uma reviravolta ótima ao decorrer do modo história. Ainda assim eu sinto que falta um salzinho, falta um tempero para me agradar mais nessa parte da história. E eu volto a lembrar para vocês que eu acho o primeiro game horrível em diversos aspectos, assim como vocês provavelmente que jogaram o primeiro. Mas quando a gente fala de história, pra mim o primeiro game, cara, ele é muito bom. E na minha visão, tá mais pra uma opinião minha, né? Eu achei a história do primeiro game muito mais simples de entender, muito mais, como eu posso dizer, dinâmica, né? Você entende logo na hora qual é o objetivo dele, o que ele tá fazendo, o que vai acontecer. E isso pra mim, eu senti uma falta disso no game, cara, porque o game ele é muito aberto, como vocês vão ver na parte da jogabilidade. Então, sabendo disso, eu acho que a melhor nota para a história com certeza é um belo de um 7. Em questão de jogabilidade, essa com certeza é a parte que o Watch Dogs 2 brilha. Afinal, ele consertou algo que foi um erro tremendo da Ubisoft no primeiro, que é o sistema de hacker, que na minha visão, desde o primeiro game, foi uma ideia genial, e aqui no segundo tá muito diferente. No primeiro, por exemplo, o número de interações com coisas no cenário era bem menor, cara, era algo bem limitado, e isso pro tipo de game era algo bem estranho. Afinal a gente estava falando de um cara que era um hacker e que basicamente metade do tempo você passava metendo bala em geral, cara, ou fugindo da polícia, e isso era algo bem estranho de se ver na época. Aqui no segundo game muita coisa mudou, principalmente em relação ao combate. Afinal agora você consegue controlar basicamente todos os objetos do cenário, desde os mais básicos, né, que também tinham no primeiro, como sinal de trânsito, veículo, segurança, e basicamente toda a cidade agora aqui no Watch Dogs 2. E como o game ele tá bem maior em questão do mapa, a sensação é que você é literalmente um deus, cara, porque não tem nada que o Marcos basicamente não possa controlar, e fazendo isso basicamente com o celular, né? E esse também é um dos motivos de Marcos ser tão convencido no game, né? Porque, porra, ele é muito, cara, muito convencido. Isso muitas vezes me irritou no game. No game também temos as impressoras 3D, um recurso muito interessante, onde basicamente você pode imprimir um drone, por exemplo, que auxilia na exploração da área, um carrinho de controle remoto que você consegue logo no começo, que basicamente serve para você reconhecer a área, podendo entrar em pontos pequenos, como entrada de ar, e vários outros itens, como personalizar a arma com a impressora e muito mais, cara. É muito legal essa impressora. A inteligência artificial dos inimigos é outro ponto que melhorou bastante se comparado ao seu antecessor. Uma coisa que eu não gostei, cara, é que um dos recursos que mais ajudava a enfrentar eles no game foi removido, que no caso é carregar corpos. E por conta disso, ele tá bem mais furtivo, bem mais estratégico se comparado aí o primeiro game. E isso basicamente, cara, torna impossível você tocar o foda-se, quer dizer, quase impossível. Se você for bom, com certeza você consegue tocar o foda-se, sair matando todo mundo, como era no Watch Dogs 1, né, que era muito fácil de fazer isso. Porém, se você não sabe fazer isso, cara, é basicamente um suicídio. Então, quem tá acostumado com o primeiro game tem muito o que revisar. A aba de habilidades do Marcos, ela tá bem ampla, ela é dividida em 3 tipos: agressor,
trapaceiro e fantasma. O agressor, na minha visão, é para o cara que gosta de tocar o foda-se, né? São aquelas habilidades que conseguem aumentar a habilidade de fogo, resistência, precisão com tiro e etc. O trapaceiro, ele auxilia nos dispositivos que você vai hackear, né? Que também é algo bem útil. E já o fantasma, o nome já diz, né? Você basicamente vai ser um fantasma, porque esse basicamente vai auxiliar você no modo furtivo. De todos, pra mim, na minha opinião, claro que isso é a minha opinião, muita gente pode pensar diferente, quem jogou, né, no caso, o mais útil de todos, cara, na minha visão, é o fantasma. Porém, o game ele te dá a liberdade total, cara, de você montar a sua aba de habilidades da maneira que você bem entende. Ou seja, você pode muito bem fazer aí uma mistura entre agressor, trapaceiro e fantasma e fazer uma build aí totalmente nova, né, com as suas habilidades. E bom, a jogabilidade do game no geral, ela realmente é ótima. Porém, um dos motivos que mais me fizeram demorar para zerar o game foi o jeito como as missões principais funcionam, que basicamente todas elas são entrar furtivamente no lugar, fazer o que tem que fazer lá dentro e sair. Simples. Basicamente, cara, todas as missões, quase todas, né, são assim. E isso, depois de um tempo, começa a enjoar. Afinal, o recurso mais usado sempre é o furtivo. Outra coisa muito legal que o game tem são as missões secundárias, que, mano, são muitas missões secundárias que variam entre kart, drone, fotografia e etc, né? E muitas vezes, cara, são tantas missões que você fica perdido. E essa é uma das minhas principais reclamações em relação à jogabilidade. Afinal, o game ele é mundo aberto, ele te dá tanta liberdade que muitas vezes você vai fazer as missões secundárias e pensar que é a missão principal, você nem vai notar, provavelmente isso somente no começo, né? E comigo, no começo aconteceu justamente isso, eu fiquei perdido no game. Porém, ao mesmo tempo que isso se torna um pouco ruim, não é tão ruim a ponto de prejudicar a nossa jogabilidade, ao mesmo tempo é muito legal também, porque faz tempo, cara, que eu não vejo um game te dar tanta liberdade assim. Na real, desde GTA, Sleeping Dogs também é muito bom nessa questão de liberdade. Porém, eu não vejo, cara, há muito tempo. Nem o Watch Dogs 1 era assim, cara. Ele te dava uma certa liberdade. E isso era uma reclamação que o pessoal dizia, né, na época. Porque eles prometeram, né, que o game... Não prometeram, eu não lembro se prometeram ou não. Mas o game, nas gameplays, cara, ele parecia ser muito mundo aberto, sabe? Isso é enorme, mas na verdade não era nada disso. O game era bem limitado e não tinha como você fugir muito das missões principais. Porém, apesar disso tudo, cara, eu acho que o game é bastante enjoativo, sinceramente. Quando a gente fala das missões, a qualidade do game nessa parte da jogabilidade, com certeza é inquestionável. Porém, é bastante enjoativo, isso também é inquestionável, né? Por isso, eu acho que a melhor nota para a jogabilidade é 9. Em questão gráfica, essa é uma questão muito polêmica, afinal o primeiro game ele criou uma má fama enorme, cara, nessa questão. Grande parte disso por conta da própria Ubisoft mesmo, né? E uma coisa que me surpreendeu no segundo game foi como eles foram sinceros, no caso a Ubisoft, nessa questão dos gráficos, né? Os caras eles simplesmente chegaram lá, cara, falaram, ó, esse aqui é o nosso game, né? Watch Dogs 2 vai estar assim, assim e tal. Pronto, acabou. E no final todo mundo basicamente gostou do resultado, cara. Os caras foram sinceros o tempo todo. Eu muito raramente, eu fiz até uma comparação depois de um tempo, depois que ele foi lançado, né, com os gráficos já lançados e os gráficos que eles lá prometeram, né, nos trailers, no teaser, tanto faz. E realmente eu notei muito pouco downgrade, né? No caso, downgrade seria uma queda de qualidade considerável, o que eu basicamente não vi. Então os gráficos realmente estão de parabéns. E como eu disse anteriormente, no primeiro game todo mundo parece depressivo. O clima do game ele também é muito para baixo, sabe? Não tem muita cor na cidade, é muito acinzentada. O Watch Dogs 2 sem dúvida é um dos games mais lindos da Ubisoft. Afinal, ele é muito colorido, é muito bonito, e uma coisa legal de se ver, que só deixa o gráfico mais lindo, é ver como os caras conseguiram reproduzir tudo de maneira bem similar à vida real. Sério, existem diversos vídeos que mostram esse trabalho
todo incrível aí com os gráficos, que mano, é muito bonito. Quando a gente fala na questão do desempenho, ele peca um pouco. Eu vi diversos bugs no game, eu vi muita queda de frames sem motivos. Lembrando que eu joguei o game no PC, talvez no console não seja algo tão frequente essa questão dos bugs, a questão da queda de frames também não seja tão frequente. Porém, isso é algo que eu acredito que não afeta totalmente a nossa jogatina. Afinal, as quedas de frames são sem motivos, porém é algo bem rápido, às vezes passa até despercebido. Por isso eu acho que não afeta totalmente a nossa nota, que é 9 para os gráficos. Em questão de áudio, nessa parte de áudio, eu volto a falar algo que eu sempre digo nessa questão quando eu faço uma análise, que mano, é quase impossível, a gente tá em 2017, quase impossível um game ter uma parte de áudio ruim, e Watch Dogs 2 segue exatamente essa linha. Afinal, as trilhas sonoras do game são excelentes, se encaixam perfeitamente pela situação pelo qual você está se passando no game, além, claro, das rádios presentes no game, que são, acho que 6, se eu não me engano, né, que são muito boas. E claro, a gente não pode deixar de falar da dublagem, que quando se fala da Ubisoft, sempre trazendo aí uma dublagem de excelente, uma dublagem de qualidade, e sempre trazendo para o nosso idioma, tanto na dublagem quanto na questão da legenda, né? E assim como o primeiro, ele também tem uns bugzinhos, né, nessa questão de dublagem, como por exemplo, você encontrar NPC que tá falando inglês sem motivo, né? Por exemplo, eu lembro do primeiro que quando você ia uma rua, você tinha um bairro inteiro que falava inglês, mas quando tu virava a esquina, todo mundo falava português. Aqui isso não acontece com tanta frequência, porém é comum você ver alguns NPCs falando inglês. Mas isso é algo que, como eu disse anteriormente, que não afeta totalmente a nossa experiência. Por isso, a melhor nota para o áudio é com certeza um belo de um 9. E bom, pessoal, somando tudo, chegamos ao número 34, dividindo então por 4, chegamos à nota de 8,5 para o game. Watch Dogs 2 certamente se superou em tudo o que o seu antecessor errou. A Ubisoft, ela, como qualquer outra empresa, poderia muito bem ter largado o game de mão ou simplesmente ter mudado completamente a fórmula inicial. Porém, ao invés disso, ela sentou, ouviu os fãs que simplesmente adoraram a ideia do primeiro game, porém odiaram o game, e entregou um trabalho excelente no segundo. Ela basicamente, cara, na minha visão, se redimiu entregando um game que basicamente deveria ser o primeiro, né? Tudo o que o Watch Dogs 2 fez deveria estar no primeiro, com certeza. Então, se vale a pena comprar esse game, por Deus, né, pessoal? O game ele tirou nota 8,5 para mim, então com certeza ele vale cada centavo, e eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível para todos. Bom, pessoal, então foi isso. Esse foi mais um vídeo aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever para não perder nada. Deixe seu like para mim saber se o vídeo foi tudo ok. Não esquece de comentar aqui embaixo, assistir outros vídeos aqui no canal, ative o sininho para não perder nada. E é isso, né? Um grande abraço a todos e falou!